Deus. Que caia, Senhor, em boa terra, para que se produza, Pai, o resultado a quem receber, Senhor, a tua palavra. E assim, Senhor, te agradecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem souber cantar esse louvor, canta comigo. Você está desde o início dessa campanha, termina e vai até o final. Porque quando você inicia um propósito diante de Deus e com fé você termina, você recebe a tua vitória. E hoje, igreja, eu vou provar para vocês como existe um Deus que ainda opera milagre. Mas antes eu vou trazer aqui essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, no livro de Tiago, capítulo 4. Que ele se inicia dizendo assim: antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para a igreja: recebe bênção de Deus aquele que é humilde. Aleluia. Humilde de coração, humilde em todas as áreas da vida. Aleluia. Porque hoje vemos um evangelho soberbo que muitos pregadores, cantores vivem sem humildade no coração. Porque primeiro a exaltação não vem a Deus, mas sim vem ao homem. Existem valores invertidos ao qual a palavra nos ensina que primeiro devemos buscar a Deus e depois o resto. Então, o primeiro ensinamento que trago hoje: seja humilde de coração. Aleluia. Porque se você for humilde, o Senhor, Ele te alcança. E Ele continua dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Como que você resiste o diabo? Se sujeitando a Deus. Jesus. Porque o diabo, ele vem de várias maneiras e entra na vida da humanidade, muitas das vezes sem permissão, sem bater na porta. Porque temos um Jesus que ele bate na porta, mas existe Satanás que ele entra. Mas existem momentos que nós abrimos a porta para o diabo entrar. E para você resistir o diabo, continua ali no 8. Chegai-vos a Deus. Porque quando você se chega a Deus, a tua alma se preenche tanto da presença, aleluia, que não dá espaço para que Satanás entre dentro da tua casa. Glória a Deus. E existem sinais em que vivemos batalhas espirituais, trazendo um pouco sobre libertação. Existem sinais que Satanás se manifesta às vezes na vida dos nossos filhos ou até nas nossas vidas, trazendo pesadelos, sonhos demoníacos. Além disso, existem também sinais que ele vem trazendo fraqueza, desânimo, cansaço físico e mental. Às vezes pensamos que é natural, porque o mundo espiritual você não está vendo. Aí você pensa: não, é só uma enfermidade, é só uma doença, é só um sonho, é só um desânimo. Glória a Deus. Só que o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E sinais de guerras espirituais, obras de feitiçaria acontecem quando existem essas coisas na nossa vida. Desânimo, não tem vontade de orar, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de fazer mais nada. Você parece que trabalhou por dias e começa a andar cansado, oprimido. Isso são guerras espirituais. Existe também, muitas das vezes, enfermidades que os médicos não acham. Existem enfermidades ao qual não tem diagnóstico. A
Jesus, ele nos mostra que ele chegou até um jovem e disse: sai, espírito de enfermidade. Existe espírito de enfermidade. São espíritos que se alojam no corpo, trazendo doenças incuráveis. Mas hoje eu trago aqui esse ensinamento porque a partir do momento em que vocês ouvem essa palavra, vocês não são mais inocentes. Vocês sabem que o mundo espiritual existe. E me entristece muito dentro das igrejas em si. Todas as igrejas hoje não oram mais por libertação, não vê cura, não vê salvação, não vê poder de Deus. E aonde está errado? Deus mudou? Não. Somos nós que desistimos de buscar a presença de Deus. Meu Deus. Mas a palavra diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Porque quando você começa a entrar na batalha espiritual, de joelho no chão, de jejum, busca e oração, você aprende a lutar com a armadura de Deus. E Satanás não entra na tua casa, nem na vida dos teus filhos, nem no teu casamento. Ele não destrói aquilo que Deus instituiu para a tua vida. E por isso eu digo, igreja, Jesus disse: eis que te dou autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. E então você tem que fechar as legalidades que damos muitas das vezes para o diabo. Qual legalidade é essa? Mentindo, falando palavrão, muitas das vezes omitindo coisas, vivendo pecados escondidos. Jesus. Infelizmente vivemos dessa maneira, muitas das vezes, abrindo legalidade, e quando vem nas coisas ruins, primeira coisa diz: por que Deus? Por que o Senhor permite tanta dificuldade na minha vida? Mas aí é o momento de se aproximar de Jesus e confessar todos os teus pecados e erros, e se levantar na batalha espiritual e dizer: Satanás, sai da minha casa, sai da vida dos meus filhos, sai da vida do meu esposo. É você expulsar o demônio de dentro da tua casa, porque você tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas uma coisa eu digo: Deus, ele não resiste o diabo por nós. É nós que tem que resistir o diabo, sujeitando a Deus, e ele se chegará a vós. A palavra continua dizendo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Duplo ânimo é quando hoje eu tenho fé, amanhã eu já não tenho fé. É quando hoje, meu Deus, eu estou na igreja dando glória a Deus, mas aí eu chego sábado aqui todo desanimado. Isso é duplo ânimo. A gente precisa ser constante na presença de Deus. Como que a gente se torna constante? É quando a gente começa a alimentar o nosso espírito. É muitas das vezes abandonando coisas que amamos. Horas de Netflix, horas de Facebook, horas de internet. E quando a gente começa a abandonar um pouco essas coisas e começa a se preencher de Deus, você começa a viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Existe muitas das vezes momentos em que tem pessoas que têm síndrome de pânico, ansiedade, depressão, que é o mal desse século. Só que, como eu tenho o costume de dizer, que Satanás, ele vem na nossa fragilidade. No momento em que você está passando por
talvez uma aflição na tua vida é a hora que o diabo vem tentar você. Aí tem muitas pessoas que eu já ouvi, muitas das vezes, falando assim: ai, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim hoje. Eu estou sentindo que alguma coisa de mal vai acontecer. Irmãos, precisa repreender isso, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. A própria palavra nos mostra isso. Jó, a palavra em Jó, ele vai dizer: veio sobre mim aquilo que eu mais temia. Ele tinha medo que viesse o mal sobre a vida dele. E ali ele deu uma legalidade para que Satanás pudesse ter autoridade de tocá-lo. É por isso que o medo, muitas das vezes, é alimentado por demônios. Porque o medo nos para e faz com que a gente desista do alvo, que é Cristo. Faz com que a gente desista de viver a alegria da salvação. É abandonada. Mas existe um Jesus que ressuscita sonhos. Aleluia. Que cura a depressão. Que cura a enfermidade da alma e do espírito. Que cura a enfermidade do corpo. Aleluias. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, a palavra vem falar sobre fé, que diz assim: Deus repartiu com cada um a medida da fé. Eu quero dizer para vocês que a fé não é algo que você recebe, mas é algo que você já tem. Muitas das vezes oramos a Deus pedindo: Senhor, me dá fé. Mas é uma oração errada, porque a gente já nasce com a fé. Sabe por quê? Porque aqui na palavra de Romanos diz que o Senhor já repartiu a cada homem uma medida de fé. O que precisamos fazer é ativar a nossa fé. Como que você ativa a tua fé? É crendo que Jesus pode fazer, mesmo que os teus olhos demonstrem que não tem jeito. E aqui, irmãos, eu entro no testemunho que eu tinha que trazer para essa igreja. Eu e o Lucas temos uma filha de 2 aninhos. E a minha filha foi acometida com mal. Ela começou a ficar doente, tendo 39 graus de febre. E não baixava. Então levamos ela em vários médicos e ninguém achava o problema dela. Levamos ela para pediatra e falavam que era síndrome gripal. Até que o clínico geral achou o problema e disse: mãe, você precisa levar ela para o UPA para ser encaminhada para o especialista, porque ela está cheia de placa no pulmão. Eu, sendo da área da saúde, era a pior coisa, porque eu sabia o que ia acontecer. Mas o mal que eu mais temia aconteceu. É por isso que eu falo, igreja, não sofra pelo dia de amanhã. Não tenha medo do dia do amanhã, porque se você tem um Deus que cuida de tudo, não tem que se preocupar. E então, vou falar resumidamente, por causa do tempo. Eu e meu esposo paramos na casa da minha avó e eu falei: vamos dar um banho nela, porque eu sei que eu não vou voltar embora hoje. Então damos um banho nela, mesmo assim não baixou ainda a temperatura. Por uma semana ela ficou com essa temperatura alta. Ela parou de andar, de falar, de se mexer, só ficava deitada. Tínhamos que revezar 30 minutos cada um com ela de madrugada para um poder descansar, porque ela não conseguia mais deitar. E então cheguei lá no UPA
roupa. O médico fez raio-x e realmente estava cheio de placa no pulmão dela. E ele disse assim para mim: mãe, a tua filha precisa ir para o Pequeno Príncipe ou para o Evangelho. Mas as notícias não são boas. E ele saiu. Eu lembro muito bem que ela estava deitada na maca e eu deitei do lado dela com a cabeça e falei: Deus, tampando o rosto, e falei: Deus, se for para mim passar por esse processo, que o Senhor esteja comigo. Mas, Senhor, me manda para o hospital infantil, se o Senhor está me ouvindo. Porque eu preciso que o meu esposo esteja comigo para me ajudar. Irmãos, 5 minutos depois, chegou o enfermeiro e disse: mãe, você é muito sortuda. Você vai para o hospital infantil. E na hora eu tive certeza que Deus estava comigo. Aleluia! Glória a Deus. És poderoso, Jesus. E então, a gente chegou lá no hospital infantil e ela foi internada. E eu comecei a ficar aflita porque eu via que ela estava com um esforço respiratório. Um irmão mandou mensagem para o meu marido dizendo: diga para a Laine que é para ela orar pela criança que está do lado da Eloá. Eu falei: não é de Deus, porque não tinha criança. Mas passou um tempinho, internou uma mãe com uma criança do lado da Eloá. E no mesmo instante eu comecei a pedir perdão para Deus, porque às vezes Deus fala e a gente não crê. Deus fala e a gente não quer ouvir a voz de Deus. E aquela criança começou a ter crise convulsiva. E eu falei para Deus: Senhor, eu oro amanhã cedo por ela, porque agora a mãe não dá nem espaço para eu falar do teu nome. Quando chegou de manhã, a criança piorou. E os médicos entraram lá dentro e não conseguiam orar pela criança. Então chegou a hora de eu trocar com meu esposo. Quando eu deitei, o Espírito Santo falou no meu ouvido: levanta e vai para o monte. Eu fui para o monte. Quando eu dobrei o meu joelho, o Senhor disse comigo e disse: até quando não vai ouvir a minha voz? Fala, meu Pai. Até quando não vai me obedecer? Meu Deus. Irmãos, eu senti um temor na alma, porque muitas das vezes a gente ora a Deus e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas quando Deus envia, você diz não para Ele. Aleluia. E eu orei e falei: Deus, só me dá mais uma chance para que eu possa orar por essa criança. Eu cheguei lá no hospital e a mãe ainda estava lá. E então a criança não parava de chorar. Eu levantei aonde estava e disse: mãe, posso pegar seu filho? E ela disse: pode. Então peguei aquela criança nos meus braços e comecei a cantar o hino da harpa. E quando eu comecei a cantar o hino da harpa, fui andando com ela dentro do quarto, ela foi se acalmando. E eu comecei a orar. E falei assim: Deus, quem faz a obra não é eu, é o Senhor. Eu sou só um instrumento. Então, papai querido, eu te peço, em nome de Jesus, cura essa criança. Aleluia. Quando eu olho aquela mãe em prantos, dizendo para mim: ele está com tumor na cabeça. Ele não vai falar, ele não vai andar, ele está perdendo a visão. E eu falei para ela: o meu Deus. Aleluia. Então, chegou no outro dia, eu saí de novo. E aquela mãe ganhou alta do hospital com aquela criança.
criança foi para casa, ia fazer cirurgia, mas Jesus curou. Aleluia. E então fui feliz embora. Eu falei, Deus, agora Eloá vai para casa. Eu falei, já fiz a minha parte. Até que chegou o momento que meu marido me liga e disse, não, ele mandou mensagem e ele disse, a Eloá piorou. Ela vai para o centro cirúrgico, está com água no pulmão. Entrei em desespero, porque aquela semana eu na UTI perdi 3 com água no pulmão. Eu fui para o monte novamente, fui orar e comecei a falar com Deus, oh Deus, eu não vou suportar ver ela entubada, Deus. E Deus ficou em silêncio. Com tudo isso, o Senhor estava me ensinando. E eu comecei a clamar, Deus, por favor, fala comigo. E Deus em silêncio. Porque é nesse momento em que Deus está em silêncio que você precisa confiar no poder dEle. Às vezes o Senhor se cala, mas Ele está cuidando de tudo. Às vezes o Senhor não fala nada para você, porque Ele espera o momento certo de agir na tua vida. E eu só falava, Deus, eu não vou questionar, eu não vou reclamar, eu só vou confiar. Só me dá estrutura. Quando eu chego no hospital, o Lucas nervoso, estava quase afundando o chão, tanto que andava para lá e para cá. E ela não tinha saído do centro cirúrgico ainda. Era para ter durado 1 hora, já fazia 2 e ela não tinha saído de lá. Para quem é da área da saúde sabe que quando é demorado teve intercorrência. Irmão, 7 anos de enfermagem cuidando das pessoas. E eu nunca imaginei que ia chegar a minha vez. Aleluia, Jesus amado. E então eu entrei dentro daquela UTI e me deparei com a minha filha em coma, entubada, pequenininha. A médica não deu nem espaço, então ela disse, mãe, a tua filha é grave, ela está com infecção no pulmão, está com infecção na urina, infecção no sangue, ela está com uma bactéria resistente no pulmão e ela vai ficar 15 a 20 dias entubada. E em todo momento eu rejeitava todas aquelas palavras em meu pensamento. Só que chegou um momento que eu comecei a olhar para ela, não suportava ficar lá dentro, porque o meu chão parecia que ia afundar. Então eu saí de lá, fui descendo a rampa, sentei no banquinho e não conseguia mais nem falar, só chorar. Que eu nunca imaginava que ia ver um filho meu praticamente sem vida. E várias igrejas estavam orando por ela, então eles mandavam muitas mensagens e eu não conseguia falar com ninguém. Até que o meu irmão, que me ganhou para Jesus, me disse uma palavra que transpassou a minha alma. Ele disse, Laine, você não prega fé? Eu falei, eu prego. Então é tua vez de viver a fé agora. E ele disse para mim, o que os teus olhos veem? Eu falei, uma menina entubada, sem vida, que vai ficar dias entubada e eu nem sei o que vai ser o amanhã. E ele disse, mas o que o teu olhar da fé vê? Aí ele falou para mim, se você prega fé, agora viva a tua fé. Começa a profetizar sobre a vida da tua filha. Olha para ela e começa a dizer, ó, ela está andando dentro de casa cheia de saúde. Ainda que os teus olhos não vejam, mas a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Aleluia.
Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Aleluia, Jesus. E então eu enxuguei as minhas lágrimas e ele disse: levanta a tua cabeça, mesmo como um soldado ferido, vai até ela e mostre que você serve um Deus vivo. É Deus, fala. Eu comecei a enxugar minhas lágrimas e chegou a enfermeira e falou: mãe, vai embora, porque se você passar mal aqui, nós não temos estrutura, porque aqui é um hospital de criança. E eu falei para ela: não, eu vou ficar até o final do lado dela. E veio uma outra enfermeira e disse: eu sei o que você precisa. Ela me deu um abraço e o Espírito Santo falou nitidamente comigo e disse: viu? Eu estou aqui. Aleluia. E então eu fui para aquela UTI. Chegou a fisioterapeuta e disse: mãe, por que você está chorando? E eu falei: óbvio, por que eu estou chorando? Olha o estado da minha filha. Ela disse assim: você sabe no controle de quem está? Não está no teu controle. Você sabe no controle de quem está. E nem cristã ela é. E Deus começou a falar comigo naquele momento. Aleluia. Então eu deitei, descansei um pouco. Quando foi às 3 da manhã, eu ouvi a voz de um homem que eu achei que era um enfermeiro e disse: mãe, acorda. Eu acordei, eu olhei pelos lados, não tinha ninguém, só eu e ela. Olhei no relógio, 3 horas da manhã, eu falei: é agora, Deus. É agora que eu tenho que ativar a minha fé. Aleluia. E então eu coloquei a minha mão no peito dela. E eu disse: Deus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor me deu a promessa que ela viria. E é o mesmo Deus que cumpre promessas. E eu falei: em nome de Jesus, que ela seja curada agora. E que ela saia do tubo hoje, em nome de Jesus. Quando eu terminei de orar, ela saiu do coma na hora. Aleluia. Ela começou a bater as perninhas, uns pra cima. Aleluias. A médica chegou correndo e disse pra mim: mãe, como que essa menina está acordada? Ela estava até com bloqueador de centro. E simplesmente Jesus curou ela. Aleluia. Ela continuou com o tubo, mas acordada. Chegou a hora de eu ir embora. E eu fui para o monte de novo. Eu fui para agradecer a Deus. Mas aí o Senhor disse: agora dobre teu joelho, porque eu vou falar com você. Irmãos, eu me converti quando eu tinha 15 anos. Mas eu nunca conheci Jesus de verdade como eu conheci dessa vez. Às vezes vivemos anos dentro da igreja, mas não tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. E às vezes é no meio da dor que você vai encontrar Jesus. E então Jesus falou comigo e falou: agora firma uma aliança comigo, porque onde eu te mandar, tu pregará a minha palavra e nunca mais falará não para mim. Eu senti tanta presença de Deus naquele lugar, e eu firmei a minha aliança com Deus. E a partir desse dia eu nunca mais parei de pregar a palavra, porque muitas das vezes eu usava desculpa: Deus, eu tenho vergonha. Senhor, eu não vou pregar porque eu não vou pegar a oportunidade, porque eu tenho vergonha, porque vão pensar o que de mim. Ou às vezes Deus manda você falar com alguém e você não fala. Você diz não. Mas então eu firmei minha aliança com Jesus. Aleluia. E quando eu chego no hospital,
ela não estava mais entubada. Aleluia. Ela ficou 1 dia e meio entubada. Era para ter ficado 15 a 20 dias. Mas hoje, ela louva a Deus na igreja. Ela está com 2 aninhos. Ela sobe no altar, ela pega a Bíblia dela e fica glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é necessário você ativar a tua fé. Aleluia. Às vezes pensamos